No entanto, a Igreja Católica perverteu o culto porque ela introduziu essas imagens no culto, nas suas missas, e desviou a adoração do Deus invisível para representações materiais criadas por mãos humanas. Exato. A idolatria é mentira. A Igreja Católica, ela mente. A mentira é o ar que eles respiram. Reza no pé de santa, tem santuário para a imagem da santa, tem santuário em casa com a imagem da santa, virou idolatria. Idolatria completa mesmo. E o que é idólatra? É aquele que se prostra ou adora uma imagem ou faz petições a uma imagem e o tem como alguém superior. Isso é chamado de idolatria. Não farás imagem de escultura para ti, do que há em cima no céu, na terra e nem embaixo da terra, e não se prostrarás a ela para o adorar, porque eu sou o Senhor teu Deus. De fora ficarão os idólatras, aqueles que adoram, veneram e se prostram diante de ídolos e são devotos de santos. Aquela imagem não nos representa. Põe ovo, põe galinha, põe o que quiser. Mas não vem com um Satanás fantasiado de azul na entrada da cidade. Só traz maldição para nossa cidade. Aquilo é ponto de contato do inferno. Isso aqui não funciona aqui, ó. Isso aqui não é santo coisa nenhuma. Isso aqui não é Deus coisa nenhuma. Dá até vergonha de dizer isso, mas eu também pensava assim, pelo menos como os primeiros pastores do vídeo que você acabou de ver. Eu nunca fui daqueles que quebravam imagens ou que gravavam vídeos atacando católicos na internet. Mas na minha cabeça, se alguém se ajoelhava diante de uma imagem, acendia uma vela, fazia uma procissão, pedia a intercessão de um santo, bom, isso só podia ser idolatria. Para mim isso era tão simples quanto 2 mais 2. E talvez também você que esteja assistindo pense exatamente assim. Aliás, se esse for o teu caso, eu não estou gravando esse vídeo para brigar com você. Muito pelo contrário, porque eu já estive na sua posição. E eu sei bem como esse raciocínio funciona. Só que depois de alguns anos de estudo, eu comecei a perceber uma coisa. Quase ninguém para definir realmente o que é afinal a adoração. Muita gente usa essa palavra, mas o que ela significa? Aliás, antes da gente continuar, se você é novo aqui no canal, muito prazer, meu nome é Simon, eu sou esposo da Ana, pai da Júlia e da Mariana, e por aqui eu sempre compartilho com vocês alguns dos motivos que fizeram com que eu me tornasse católico. Então você já sabe, não concorde comigo, não discorde de mim, apenas fique aqui comigo e assiste esse vídeo até o final. Bom, de todas as críticas feitas contra os católicos, acho que nenhuma é tão repetida quanto essa. Vocês católicos são idólatras, vocês católicos adoram imagens. Mas repara numa coisa, sempre que alguém acusa um católico de idolatria, geralmente a conversa sempre começa sem uma definição de um termo básico, aquela que deveria definir tudo o que pudesse ser dito a partir daí. O que é adoração? Parece uma pergunta simples, mas tenta fazer um teste. Quando alguém te acusar de idolatria, responda com toda tranquilidade. Tudo bem, mas me explica uma coisa. Se idolatria é a adoração a falsos deuses, então, o que é adoração? E aí você vai descobrir uma coisa bem curiosa. Talvez a cada 10 pessoas que você pergunte isso, você vai receber 15 respostas diferentes. Porque tem quem diga, adorar é se ajoelhar. Ou então, adorar é pedir algo. Ou até mesmo, é cantar uma música para um santo ou para Nossa Senhora. Tem gente que acha que adorar é levantar as mãos. Ou até mesmo colocar algo ou alguém no lugar de Deus. E perceba, eu não estou dizendo que essas pessoas são mal intencionadas. Na verdade, o grande problema é que nós passamos boa parte das nossas vidas utilizando várias palavras sem ao menos parar para procurar saber qual o significado delas. E a adoração talvez seja uma dessas palavras. Porque se nós não definirmos com precisão o que é adoração, como é que a gente vai definir o conceito de idolatria? Afinal, se idolatria é adorar um falso Deus, então faz sentido descobrir primeiro o que significa adorar. Faz sentido para você? E foi quando eu comecei a buscar essa resposta que eu tive uma grande surpresa.
porque eu imaginava buscar uma definição muito ligada aos gestos: se ajoelhar, se prostrar, levantar as mãos, cantar, fazer pedidos. Mas quanto mais eu estudava a Bíblia, quanto mais eu conhecia a história da igreja e a história do povo de Deus, mais eu percebia que havia um padrão que aparecia o tempo todo. Não apenas em Israel, mas em religiões do mundo inteiro. E esse padrão mudou completamente a forma como eu enxergava essa discussão. Porque talvez, só talvez, nós cristãos modernos tenhamos mudado a definição de adoração sem perceber. Me acompanha nesse raciocínio. Desde as civilizações antigas, existe uma coisa que praticamente todas as religiões praticavam em comum. Não importa se estamos falando dos gregos, dos romanos, dos povos do Oriente Médio ou do próprio Israel. Sempre existia um centro no culto prestado à divindade ou às divindades. E esse centro não era simplesmente cantar ou levantar as mãos, ou mesmo se ajoelhar. O centro era o sacrifício. E é justamente aqui que a conversa começa a ficar bem interessante. Porque pensa comigo, quando você lê o Antigo Testamento, qual era o centro da vida religiosa do povo de Israel? Era o templo. E o que acontecia no templo? Sacrifícios. O cordeiro era oferecido, o novilho era oferecido, as ofertas de cereais, as libações, o incenso, tudo convergia para o altar. E isso não acontecia só com Israel. Os gregos ofereciam sacrifícios aos seus deuses, os romanos também, os povos antigos também. No hinduísmo védico, os grandes atos religiosos eram sacrifícios. É curioso, porque culturas completamente diferentes chegaram basicamente à mesma conclusão. Quando um homem queria prestar culto a uma divindade, ele fazia um sacrifício. Foi aí que eu percebi uma coisa. Talvez nós tenhamos reduzido o ato de adoração a meros gestos externos, quando durante praticamente toda a história da humanidade, a adoração sempre esteve ligada a atos de sacrifício. Tá, Simon, mas e nós? A gente não vive sacrificando ovelha igual o povo do Antigo Testamento. Exatamente. E por quê? Porque houve um sacrifício que tornou todos os demais desnecessários. O sacrifício de Cristo. A carta aos Hebreus insiste nisso o tempo todo. Jesus ofereceu a si mesmo de uma vez por todas. A gente não precisa ficar repetindo o Calvário. Foi definitivo. Agora repara que interessante. Isso não quer dizer que o cristão deixou de adorar a Deus por meio de sacrifício. Significa que agora toda adoração cristã precisa necessariamente passar pelo único sacrifício que é perfeitamente agradável ao Pai, o sacrifício de Cristo. É por isso que São Paulo insiste em dizer que nós somos unidos a Cristo por meio de sua morte e ressurreição. E é por isso que a Igreja sempre enxergou a Eucaristia como a participação no único e perfeito sacrifício, tornado presente sacramentalmente. Percebe a diferença? O cristianismo não aboliu os sacrifícios, porque Cristo, como Cordeiro imolado, apresentou o sacrifício perfeito, definitivo. E é justamente por isso que nós católicos dizemos que a missa é o ato supremo de adoração. Não porque Jesus morre novamente, mas porque a Igreja participa sacramentalmente deste único sacrifício. E se você quiser entender melhor como nós católicos compreendemos o sacrifício da missa, eu recomendo muito que você assista ao vídeo que eu gravei abordando esse tema. O link para assistir está aqui na descrição desse vídeo. Já aproveita para deixar sua curtida e confere se você está inscrito no canal. Só que foi justamente nesse ponto que começou uma grande confusão, porque depois da cruz nós podemos rezar absolutamente em qualquer lugar. Nós podemos cantar, nós podemos nos ajoelhar, podemos elevar as nossas mãos, podemos simplesmente fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus. Tudo isso só é possível porque estamos unidos ao único sacrifício de Cristo. Só que com o passar do tempo, muitas pessoas começaram a confundir esses meros gestos exteriores como o mais puro ato de adoração. Como se o gesto, por si só, definisse aquilo que está acontecendo. Mas deixa eu te ajudar a entender essa questão com uma ilustração bem simples. Imagina uma pessoa numa igreja. Ela levanta as mãos, ela ora, ela canta, ela até se ajoelha, mas a cabeça dela está completamente longe dali. Ela está pensando no trabalho, nas contas a pagar, no jogo de amanhã. Você diria que essa pessoa realmente adorou a Deus? Eu acho que não. Agora pensa numa segunda pessoa. Ela canta da mesma forma, ela ora, ela se ajoelha, e ela até chora, fecha os olhos, só que no íntimo, lá no coração,
ela acredita que Jesus não é Deus. Ela considera que Jesus é o Messias enviado, que é o grande profeta, mas não que é Deus. E aí eu te pergunto, essa pessoa realmente está adorando Jesus? Certamente não. E olha que interessante, os gestos são praticamente os mesmos. E o que é que mudou? A intenção, aquilo que acontece no coração. A intenção é um elemento necessário para o ato de adoração. Sem intenção verdadeira, não existe ato de adoração. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas esse detalhe muda completamente a forma como enxergamos a questão. Porque se os gestos de maneira isolada não são o suficiente para definir a adoração a Deus, por que sozinhos eles vão provar a idolatria? E essa pergunta acaba nos levando para a própria Bíblia. E foi aí que eu percebi que ela traz uma definição muito mais sutil e muito mais interessante do que eu imaginava. E aqui eu queria pedir de verdade que você prestasse muita atenção no que eu vou falar, porque agora a gente vai entrar numa dimensão mais profunda da exegese bíblica. Porque a partir desse ponto eu comecei a olhar para as Escrituras buscando uma definição muito objetiva. Será que ela trata todo o ato de prostração e de veneração como de fato um ato de adoração? Porque se tratar, sinceramente, a discussão acaba aqui. Mas se não tratar, talvez você esteja utilizando um critério que a própria Escritura não utiliza. E eu comecei a encontrar algumas coisas bem curiosas. Por exemplo, no Antigo Testamento, era bem comum encontrar pessoas se prostrando diante de reis, profetas e sacerdotes. E sim, aquilo fazia parte da cultura oriental. Era um gesto de honra, de respeito. E ninguém nunca entendeu aquilo como um ato de culto ou de adoração. Tá, Simon, aí lá vem tu com o Antigo Testamento de novo. Tá, tudo bem. Então vamos para o Novo. Lembra do carcereiro de Filipos? Depois do terremoto, depois de perceber que Paulo e Silas não tinham fugido da prisão, o texto diz que ele se prostrou diante de Paulo e Silas. E Paulo não responde, levanta daí, você está me adorando. Porque Paulo e Silas sabiam exatamente o que aquele gesto significava. Era reverência, era reconhecimento, era gratidão, era honra, não adoração. Mas aí provavelmente você deve ter lembrado de um outro texto, né? E sinceramente, é um texto muito importante também, tá? Apocalipse 22. João diz, prostrei-me aos pés do anjo para o adorar. E o anjo imediatamente responde, não faças isso, adora a Deus. E normalmente essa conversa acaba aqui, como se esse texto estivesse provando que pelo simples fato de se ajoelhar, você já está prestando um ato de adoração àquela pessoa. Mas espera lá, lê esse versículo de novo, com calma. João não diz apenas, eu me prostrei aos pés do anjo. Ele diz, me prostrei para adorá-lo. E esse detalhe faz toda a diferença. No texto grego, aparecem duas palavras diferentes, dois verbos. O primeiro é épessa, que significa, de certa forma, eu caí. E até aqui, só descreve um movimento do corpo. Mas aí vem o segundo verbo, o verbo proskinesai. E esse verbo está no infinitivo de finalidade, ou seja, eu caí para adorá-lo. Percebe? O problema aqui nunca foi que João se prostrou diante do anjo, mas ele se prostrou com uma intenção, a intenção firme de adorá-lo. Ele estava tentando prestar a um anjo um culto que deve ser prestado somente a Deus. E é justamente por isso que o anjo o interrompe e o repreende. Não porque se ajoelhar é errado, mas porque aquela intenção era inadequada. E de repente, o conceito de adoração começa a fazer um pouco mais de sentido. Porque nós mesmos utilizamos esse critério o tempo inteiro. Se uma pessoa se ajoelha diante de outra para pedir perdão, ninguém vai dizer que isso é um ato de idolatria. Ou vai, né? Sabe-se lá. Se alguém se ajoelha diante de outro alguém para pedi-lo em casamento, também não. Então por que quando um católico simplesmente se ajoelha diante de uma imagem, a conclusão automaticamente é, ele está adorando? Percebe como existe um salto na lógica? O ato em si nunca significou adoração. O gesto sozinho nunca explica a intenção. E isso me faz pensar profundamente em uma coisa. Eu realmente acho que todo protestante que quer entender um pouco melhor acerca da fé católica, ainda que seja para refutar, devia conhecê-la de maneira mais prática e mais de perto.
Não estou dizendo para essa pessoa virar católica ou participar de maneira ativa das atividades da Igreja Católica. Eu estou falando para ela observar de maneira mais empírica. Assistir a algumas santas missas presencialmente, a algumas vias sacras, a algumas procissões, a uma Semana Santa. Conversar com pessoas simples, daquelas senhorinhas que rezam um texto todos os dias, aquelas que são do apostolado da oração, porque existe uma diferença enorme entre conhecer o catolicismo por vídeos da internet, por canais de televisão, por análises de protestantes e conhecê-lo de fato, na prática, na vida diária de uma paróquia. E sabe o que é que você vai descobrir? Você nunca vai encontrar um católico que adora de maneira intencional a Santo Antônio, a Nossa Senhora ou a qualquer outro santo. Você nunca vai encontrar um católico dizendo que quem me salva é Santa Teresinha, quem morreu na cruz por mim foi Nossa Senhora. Muito pelo contrário. Experimenta conversar com a pessoa mais simples da paróquia. Talvez ela não entenda nada de tratados de teologia, nem de concílios. Mas se você perguntar para ela, a quem você adora? Ela vai dizer, a Deus. Quem te salvou? Ela vai dizer, Jesus. Sem hesitar. E foi aí que eu comecei a perceber que talvez a discussão estivesse completamente equivocada. Porque o grande ponto nunca foi o simples fato de se ajoelhar. A grande pergunta a ser feita é, o que os católicos acreditam estar fazendo quando se ajoelham? E foi justamente essa busca, na minha jornada de estudos, que eu cheguei a um ponto que raramente se vê nas discussões entre católicos e protestantes na internet. Algo que está na própria língua em que o Novo Testamento foi escrito, o grego koiné. Porque existe uma palavra grega que muita gente trata como se ela sempre significasse adoração. Mas ela não significa, porque na verdade ela tem mais de um sentido. E entender isso muda completamente a forma que nós lemos vários textos do Novo Testamento. E aqui a gente chega num ponto crucial. Eu cresci aprendendo que todas as vezes que a Bíblia usa a palavra adorar, ela está se referindo à mesma coisa. Só que as coisas não funcionam assim. Existe um fenômeno linguístico muito interessante chamado polissemia. O termo pode parecer complicado, mas a ideia é bem simples. É quando uma mesma palavra pode ter vários significados diferentes a depender do seu contexto. Pense, por exemplo, na palavra amor. Eu posso dizer, eu amo minha esposa, ou eu amo pizza. É a mesma palavra, mas ninguém vai dizer que eu amo a minha esposa da mesma forma que eu amo pizza, porque o contexto resolve a questão. E com a Bíblia isso também acontece. E foi aí que eu encontrei uma palavra grega que se repete várias vezes no Novo Testamento. E sabe o que ela significa? Depende. Às vezes significa adorar, às vezes significa prostrar-se, às vezes significa prestar honra. O contexto é quem define. Quer ver um exemplo prático? Quando Jesus responde a Satanás em sua tentação, narrada em Mateus 4, ele cita o Deuteronômio. Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Se você olhar o texto no grego, vai perceber que existem dois verbos diferentes nessa frase. O primeiro é proskineo e o segundo é latreuo. Isso é bem interessante porque Jesus não diz simplesmente somente a Deus proskineo, mas ele diz somente a Deus prestarás latreia, adoração, isto é, o culto devido a Deus. Ou seja, a expressão latreuo ou latreia de fato significa o culto prestado somente a Deus, ou seja, de fato a adoração. Mas a expressão proskineo nem sempre significa adoração. Tenha um pouco de paciência que você vai entender por que eu estou falando tanto dessas expressões no grego. Só um pouquinho. Isso fica ainda mais claro quando nós enxergamos outros lugares em que a expressão proskineo aparece no Novo Testamento. Lembra da parábola do servo impiedoso em Mateus 18? O servo cai diante do rei e lhe suplica misericórdia. O verbo aqui é justamente o proskineo. E alguém aqui vai achar que aquele servo estava adorando o seu senhor como Deus? Claro que não. Aquilo era um ato de reverência. Agora observe esse texto do Apocalipse. No capítulo 3, versículo 9, Jesus faz uma promessa à igreja de Filadélfia. Ele diz que alguns dos seus perseguidores virão e se prostrarão aos teus pés e reconhecerão que eu te amei. Sabe qual é o verbo que aparece ali? Proskineo, o mesmo, exatamente o mesmo. Agora pensa comigo nas consequências disso.
Se proskineu significasse sempre adoração, então Jesus estava prometendo que aquelas pessoas chegariam diante da igreja e a adorariam. Isso seria idolatria, seria um absurdo. A única conclusão possível é que essa expressão possui mais de um sentido. E, curiosamente, algumas traduções protestantes, como é o caso da Almeida Revista e Corrigida, muito utilizada pelos pentecostais inclusive, traduzem a expressão de fato como adorar. E você não vai encontrar nenhum pentecostal dizendo que Jesus está falando que a igreja seria de fato adorada nesse texto. Porque intuitamente todo mundo consegue perceber que o contexto não permite essa interpretação. Percebe? E é justamente isso que os católicos dizem quando falam acerca de veneração. Não estamos inventando uma distinção só para fugir de uma dificuldade. Estamos utilizando uma distinção que a própria Escritura concede. E antes que alguém diga, isso é uma invenção medieval. Se você for ler os pais da igreja, vai ver que muitos orientais diziam que adoravam mesmo os santos. Tá lá, pode ver. Bom, e é verdade que em alguns textos antigos você encontra esse tipo de expressão. E é aqui que entra novamente o fenômeno da polissemia. É que durante muitos séculos, a palavra latina para adoração possui um campo semântico muito mais amplo do que a expressão adoração que nós temos hoje na língua portuguesa. E é por isso que vários autores antigos, principalmente orientais, conseguem falar acerca de vários tipos de adoração. A Deus, aos santos, às relíquias, à cruz, à Virgem Maria, ao Evangelho. Não porque todas essas realidades recebiam exatamente o mesmo tipo de culto, mas porque essa expressão era utilizada em vários contextos com vários sentidos diferentes. E com o passar do tempo, a igreja foi percebendo que essa expressão gerava um pouco de confusão e começou a empregar de maneira cada vez mais precisa os termos latria, que refere-se à adoração somente a Deus, e dulia, que refere-se à honra prestada aos santos. Não foi uma mudança de doutrina, foi uma mudança de vocabulário, uma forma de tornar mais explícita e mais clara uma definição que sempre existiu. E sabe de uma coisa? Depois de todos esses estudos, o que mais mexeu comigo de verdade não foi nem encontrar a distinção entre essas palavras gregas e os seus significados, mas foi perceber que por trás delas existe uma realidade extraordinária. Porque para um católico, Santa Teresinha não é simplesmente uma personagem histórica. São José não é apenas um nome da Bíblia. São Padre Pio não é alguém que viveu há uns anos atrás. Eles estão vivos em Cristo. Nós fazemos parte do mesmo corpo, da mesma família, da mesma comunhão. Quando um católico pede a intercessão de um santo, ele não está procurando substituto para Jesus. Ele está fazendo exatamente aquilo que já faz quando pede oração ao irmão da igreja, com uma única diferença. Aquele irmão a quem ele está pedindo já contempla Deus face a face. E é por isso que existem procissões, é por isso que existem imagens, é por isso que nós católicos utilizamos velas. Nenhuma dessas coisas existe para competir com Cristo. Elas existem para apontar para Cristo. Os santos, na verdade, são como placas numa estrada. Você não para na placa. Ela serve para te apontar o caminho. E talvez isso seja uma coisa que muitos nunca tiveram a oportunidade de entender. E se você é protestante e assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado, de verdade. E mesmo que você continue discordando de mim, não tem problema. Eu espero que ao menos você tenha percebido que a posição católica acerca da veneração dos santos é muito mais concreta e profunda do que aquilo que você vê nos meros debates. E se você é católico, deixa eu te pedir uma coisa. Não tenha vergonha da vida dos santos. Não se afasta da comunhão dos santos. Leia a vida dos santos. Aprenda com a vida dos santos. Imite a fé deles. Porque eu te garanto que todos eles têm o mesmo desejo. Te levar para mais perto de Jesus. E de uma maneira muito especial, cultive um amor filial por Nossa Senhora. Não porque ela ocupa o lugar de Cristo. Muito longe dela fazer isso. Mas justamente porque ninguém nunca apontou para Cristo com tanta fidelidade, com tanta docilidade, quanto a sua mãe querida. No fim das contas, a pergunta nunca foi se um católico se ajoelha ou deixa de se ajoelhar diante de uma imagem. A pergunta sempre foi outra, e é a mesma para o católico e é a mesma para você protestante. Quem de fato recebe a adoração no íntimo do seu coração? Porque
Porque é essa resposta, e não a posição dos teus joelhos, que define quem é teu Deus. Que Deus nos conceda a graça de amá-lo mais, de conhecê-lo mais, de desfrutar da comunhão dos santos e de sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Que Deus nos ajude. Amém. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma a entender um pouco mais sobre a comunhão dos santos, compartilha com teu amigo, compartilha no grupo da paróquia, ou até mesmo com aquele amigo que já conversou contigo acerca desse tema. Se inscreve no canal e nos acompanha nos próximos passos, porque eu te garanto, ainda tem muita coisa para a gente investigar por aqui. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.